Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério e bem-vindos a mais um vídeo aí do meu diário de trade. Hoje, mais um dia que o mini índice foi de movimentações complexas, ele iniciou aí com uma forte alta e depois tem uma reversão e eu vou explicar para vocês aí qual foi a minha leitura para o dia de hoje. Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 e eu comecei o dia analisando como último movimento de ontem, no contexto aqui de pré-marketing, o mercado estava em equilíbrio com regiões aí bem definidas de topo acima da barra 71 de ontem, tá? E 77 de ontem. Eu marquei aqui uma linha de topo e marquei a linha de fundo, a mínima de ontem, ali na barra 54, a mínima da barra 54, tá? Então esse seria um range inicial com 50% mais ou menos aqui nessa região, certo? Mais acima, nós temos aqui uma região de topo importante, acima da barra 26, 27 de ontem. Então, uma região também que pode ser importante caso o preço vá até lá. Mas vamos aguardar a partir da barra 1 de hoje. Aí vem a barra 1, um gap de continuidade, porque não muda o que o mercado já vinha fazendo. A barra 1 já vem testando ali o topo dessa região de equilíbrio. Eu vou dar um zoom para ficar mais fácil a gente poder visualizar. Ó. Então, ele deixa aqui. Ok, é interessante, né? Ele tem uma abertura aí a 210 pontos de distância do fechamento de ontem, então ok. Outra coisa que eu vejo que é interessante aqui é o fato de que as médias móveis, quando finalizou ontem, elas estavam flats, né? Estavam ali na região mais ou menos 50% do range, o que indica um equilíbrio. Então eu posso dizer que o mercado abriu já testando o topo do equilíbrio. Vamos aguardar a barra 2. Se aqui eu tenho algumas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de rompimento e o mercado entrar em um desequilíbrio comprador, ou eu tenho a possibilidade também de aqui em cima perder, né, dissipar a pressão compradora, me dê uma barra de sinal para vender, para buscar os 50%. Então eu já fico analisando isso imediatamente. Da maneira que ele abriu aqui, eu já fico muito atento a operar nas primeiras barras do dia. É aquelas situações onde eu não preciso esperar muitas barras para tomar uma decisão de compra ou de venda. Eu sei que isso pode acontecer nas próximas barras ou nas próximas barras, tá? Então vem a barra 2. A barra 2 já é uma barra de rompimento, né? Então isso aqui a gente não tem dúvida. O problema dessa barra é a distância, ele tem aí 350 pontos, tá? Eu já tinha feito aqui uma medida do range, então um range tinha 510, 515 pontos, 20% desse range, deixa eu só calcular aqui, ó, 520, porque eu não me lembro mais, vou botar 520 pontos, 20% seria aí 104 pontos do fechamento, tá? Eu já tinha até marcado aqui com uma linha amarela, para poder sinalizar. E como eu faço isso? Eu usei essa ferramenta aqui, ó, que se chama, está aqui do lado esquerdo, tá? Minha imagem está na frente, mas é a projeção de Fibonacci. Eu ajusto ela para marcar os 20%. Então, quando eu clico aqui, ó, nela e clico no topo, clico no fundo e arrasto o 0% para o fundo, nesse caso, o 100% fica no topo e o 120%, ou seja, 20% além, fica aqui um pouco mais acima. Então, eu geralmente uso ela para poder marcar essa região aqui de 20%, deixo marcado antes da barra fechar. Então eu sei que fechando nessa região aqui eu posso comprar, tá? Quase que eu não efetuei esse trade. Por quê? Porque eu também tinha marcado aí 1 para 1 do range como uma região de projeção do alvo. Então, um movimento projetado. Então, eu já tinha marcado com uma linha verde aqui em cima. E aí vocês sabem que eu não gosto de fazer o meu alvo passar dessa região. Então eu sabia o que é o seguinte, ó, com 12 contratos, meu stop fica um stop técnico, fica abaixo da barra 2, tá? Eu até preferia que fosse um pouco mais abaixo, mas aqui tudo bem, dá para colocar. Seria um stop de 365 pontos e um alvo de 295 pontos. Se eu colocasse mais contratos, digamos 13 contratos, aí o meu stop ficaria colado na mínima da barra 2, não é legal, e se caso eu entrasse exatamente no fechamento, ó, já ficaria acima. Se eu colocasse 14 contratos, por exemplo, o meu alvo ficaria aí dentro da região aí do projetado, né, abaixo um pouquinho do jeito que eu gosto, mas o meu stop ficaria dentro da barra 2, aí eu não entraria, tá? E se eu colocasse menos contratos, digamos que eu colocasse 10 contratos, o stop ficaria melhor posicionado, porque ficaria ali abaixo da barra 1 praticamente, mas o meu alvo, 355 pontos, fica acima do movimento projetado, que eu também não vou fazer. Então ficou no limite do limite para eu poder entrar nesse trade, tá? Um pouquinho mais eu não entraria nessa operação e esperaria uma transição de ciclo, que eu vou explicar para vocês em breve. Consegui entrar então com 12 contratos, depois disso, a barra 3 foi uma barra de continuidade, bom aí a favor da minha operação.
A barra 4 aí, o que a gente chama de doji, que é uma barra de indefinição, corpo pequeno, abaixo de 50% da barra, sombra dos dois lados, é uma pausa e é uma transição de ciclo. Aqui começa a perder força o movimento, tá? Ainda é forte, mas diminuiu, já não é mais o movimento mais forte do mercado. Depois disso, a barra 5 foi em direção ao meu alvo, né? Ele até está atingindo aqui, ó, já o movimento projetado. Tá? Já teria sido o movimento projetado. Aqui eu tenho que ficar muito atento, porque o preço pode agora, a partir daqui, começar a corrigir, e aí ele acabar me tirando do zero, né? Se eu não me engano, aqui já tinha dado 90% a favor no meu alvo. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Que foi 275, isso mesmo. Eu precisava de 265 pontos para poder puxar para o zero. Então, acionou minha regra de proteção. Eu puxei minha entrada aqui para 20, ou 25 pontos, ou 30 pontos, eu não lembro agora, mas acho que foi 30 pontos, que é o 0 a 0, e deixei a operação seguir, né? Agora eu já não perderia mais nessa operação, o que vier é lucro a partir de agora. E aí, depois disso, na barra 6, felizmente, eu saí no meu alvo, tá? Se eu não tivesse entrado nesse trade, eu não teria entrado na 4, porque seria apenas a primeira correção, que ainda é rasa, não entraria na 6 também. Esperaria ter aí no mínimo uma correção de 2 barras, tá? Que veio a partir daqui, ó. Veio a barra 8, vem a barra 9, eu não entraria diretamente no fechamento da 9, tá? Porque eu acho que aqui o preço já está muito inclinado, já passou no movimento projetado. Então aqui em cima também eu já tinha marcado que é uma região de topo, né? Que a gente já viu lá no início do vídeo. Então eu esperaria algum tipo de barra de sinal ou um toque na média de 9. A média de 9 é essa aqui que está passando aqui. E veja que a média de 20 períodos ainda está muito longe. Então ele está pedindo uma correção, né? Vem a barra 10, ainda não entraria. São 3 barras de correção. Eu considero isso aqui como uma correção profunda. E na barra 11, aí sim eu acho que é uma barra de sinal boa para poder entrar. Aqui nós temos de distância do fechamento 174 pontos. Então seria um trade aí que teria que ser curto. Se eu fosse entrar nesse trade, eu teria que colocar algo assim, ó. Colocaria algo aí, de repente com 16 contratos, vamos ver. Não, 16 ainda é pouco. Eu teria que de repente colocar 18 contratos. Então aí, ó, 20 contratos para ter um stop de 220 pontos abaixo da barra 11 e um alvo de 180 pontos, tá? Eu, se eu não tivesse feito nada, eu faria aqui. Como eu já fiz um trade, e foi um trade bom, foi um trade aí que eu peguei 295 pontos, né? Eu não quis entrar na barra 11, por quê? Porque poderia sim o preço aqui vir abaixo, um pouco mais abaixo, e aí depois dar uma outra barra de sinal, tá? Então eu já não quis, assim, eu não fico tão com tanto apetite ao risco depois que eu faço um bom trade, tá? Eu estava conversando com outros traders, amigo meu, o pessoal tem canal no YouTube, né? A gente estava conversando no WhatsApp hoje de manhã, e eu estava explicando isso, que depois que eu faço um bom trade, eu fico com menos apetite ao risco. Por quê? Porque eu já fiz um bom trade. E eu sempre gosto de ficar pensando que aqui na conta pública eu fiz essa operação com 12 contratos, mas eu poderia estar fazendo essa operação com 200 contratos, 300 contratos. E aí eu me pergunto, eu faria esse trade com 200, 300 contratos? Esse aqui eu faria. Desde que eu conseguisse colocar o stop no lugar certo, eu faria com 200 contratos. Agora, esse aqui eu já não faria. Então, se esse eu não faria e eu já fiz um trade bom, eu não vou fazer esse aqui de novo. Deu entrada e eu opto por não entrar, tá? Aí talvez você se pergunte assim, tá, mas isso não vai mexer na estatística de longo prazo? Não, não vai, porque a estatística de longo prazo, eu estou pensando aí em mais de 100 trades. Então, por mais que eu deixe esse trade de fora, a minha estatística de 100 trades é que esse tipo de operação, ou desse operacional também de desequilíbrio fraco, ele é positivo. Então, eu posso escolher quais eu quero fazer. Beleza? Eu não posso fazer um trade fora dessa técnica, né? Fora da entrada. Mas dentro da entrada eu posso optar por fazer ou não. Então, esse trade aqui teria dado certo, né? Na barra 12, foi lá. Depois ele faz mais uma correção profunda, só que agora na 15 ele não deixa uma barra de sinal, né? Já vai direto fazendo uma nova máxima. Mas veja que é aquele padrão que eu falei aqui já várias vezes no canal também, que é um padrão de ter o impulso, correção profunda, nova máxima, correção profunda, nova máxima, né? E aí eu espero que tenha uma nova correção profunda ou que o mercado vá trabalhar em um equilíbrio. Depois disso aí tem a barra 16 e 17, mais uma correção, né? Que eu posso dizer que é correção profunda, mas veja só que na 18, aliás, é uma barra de sinal, mas agora já muito alta, né? Próximo da máxima também. Então eu também não faria. Acabei não fazendo mais nada. O que eu estava procurando? Algum tipo de transição para equilíbrio para eu poder ver aí a força dissipando e poder entrar. Mas o que aconteceu foi,
que na correção mais profunda aqui da 22, 23 e 24, veja que já são 10h55, a notícia de hoje que tinha alguma possibilidade de impacto era às 10h30. Então aqui já passou o período da notícia, mas algo está mudando no mercado. Então veja que antes ele tinha correção profunda, 1, 2, 3 barras no máximo, e apareciam compradores, agora apareceram barras maiores, vendedoras, né? Tocou na média de 20, e ao invés de aparecer compradores, apareceu vendedores vendendo cada vez mais baixo. Tá? Então isso aqui pode ser uma mudança de comportamento. E aí vem a barra 26, uma barra forte vendedora, né, que parece ser uma desistência dos compradores, ao menos desse primeiro movimento, vindo aqui abaixo. Eu já considero que isso aqui o mercado já mudou a transição, agora já não estamos mais em um desequilíbrio comprador, e sim em um equilíbrio onde eu posso ter uma região que vai formar fundo aqui embaixo e uma região de topo aqui bem no alto, né, do dia. A partir dessa barra, eu já opto por terminar o meu dia aqui. Eu já preferi encerrar o dia aqui do que procurar uma operação, porque aqui nitidamente o mercado mudou, ele já se mexeu bastante, né? Ele chega a vir a mais baixo aqui, faz uma nova mínima do dia, né? Veio abaixo da mínima. Então agora aqui, no meu ponto de vista, fica claro o equilíbrio, né? Porque nós já temos aqui, ó, uma região de topo, uma região de fundo no dia, e o mercado fazendo aí uma volta em A, né? Ou volta em V, quem quer dizer que é V também virado de cabeça para baixo. Então, isso aqui é um padrão de equilíbrio. Eu não quero operar comprando a barra 27. Se caso eu fosse fazer alguma coisa, eu ia esperar fazer um novo teste aqui nessa região de fundo, dar uma barra de sinal e aí sim eu tentar buscar 50%. Então veja que agora já bagunçou aqui depois da notícia, algo aconteceu que gerou isso aqui, eu não quero saber o que aconteceu, mas eu já tenho meu trade do dia realizado, eu prefiro encerrar meu dia por aqui, beleza? Então vou aqui em negociação, relatório de performance. Na conta simulador eu não tenho nada. E na conta que eu mostro todos os dias aqui no canal, a conta 14415, eu encerrei o dia aí com um valor líquido de R$700, tá? 295 pontos e o máximo de risco efetivo que eu tive, máximo de exposição negativa nessa operação foi 15 pontos. Então foi um ótimo trade, por mais que ele não tenha sido um trade muito rápido, né? Foi um trade que foi entre as 9h09 e as 9h25, ainda assim um ótimo trade. Aqui o gráfico de patrimônio, vocês vão ver que eu praticamente não fiquei negativo nessa operação. E o gráfico de operações do dia de hoje. Beleza, pessoal? Deixa nos comentários como foi seu dia de hoje. Eu espero que você tenha conseguido operar bem no dia de hoje, tenha operado legal, né? Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários também, eu faço questão de responder todo mundo. E eu acho que foi um dia aí complexo em termos de movimentação, mas ainda assim deu algumas boas oportunidades, né? Como eu disse antes, eu prefiro muitas vezes, depois que eu já garanti o meu resultado, só entrar em outra operação que for muito boa, que der um sinal muito claro, para não arriscar aquilo que eu já fiz no dia, porque eu tenho o conceito de acumular R's, né? Acumular valores durante o mês, mesmo que seja pouco valor a cada dia, se for o caso, para poder chegar no final do mês aí com a minha meta, que esse ano aqui na conta pública é uma meta de 3,5 R, né? Beleza, pessoal? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, isso ajuda muito o meu canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente aí a minha visão de price action, a minha leitura, o meu racional das operações. Fique agora então com a minha operação que foi gravada e até o próximo vídeo.